Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós, semana passada, concluímos o estudo a carta de Paulo aos Coríntios, e na manhã de hoje nós vamos começar um novo estudo, uma nova série. Dessa vez não será expositiva em uma carta ou em um livro, mas será expositivo na sua abordagem de um determinado tema. Então eu vou trabalhar de forma muito tópica, porque nós entendemos ser necessário também observarmos alguns desses assuntos em que há muita má compreensão. E se você olhar aí para o slide inicial da nossa nova série, você vai ver algumas imagens que retratam assuntos bem polêmicos e que a maioria das igrejas não tratam pelos desdobramentos que cada um deles possui. Então você tem ali, por exemplo, uma roleta no canto esquerdo superior. Como é que o cristão deve lidar, por exemplo, com os jogos de azar? Nós vamos tratar biblicamente sobre esses assuntos, tá bom? Aí você tem no lado superior direito um bebezinho, um feto. Nós vamos tratar sobre o cristão e a vida, ou pelo menos o cristão e a morte em relação ao aborto. Vamos tratar sobre eutanásia, vamos tratar sobre algumas questões éticas aí, especialmente genéticas, de manipulação. Nós vamos tratar sobre política, vamos tratar sobre dinheiro, mordomia cristã. Vamos tratar alguns assuntos muito interessantes a respeito, por exemplo, do cristianismo e o trabalho. A carteira de trabalho ali, no meio esquerdo ali, né? Fé cristã e o trabalho. Vamos tratar ao longo desse ano vários desses assuntos. Vamos fazer um breve intervalo em maio, porque maio nós iremos dedicar ao mês da família, o nosso tempo juntos, mas também iremos tratar desses assuntos no mês de maio, porque, por exemplo, no período da manhã nós vamos trabalhar sobre criação de filhos. E um desafio ético, a vida cristã familiar que nós enfrentamos, é a famosa ideologia de gênero. Então, nós vamos tratar sobre isso também no mês de maio. Então, vocês podem perceber que o ano vai ser bem carregado de assuntos interessantes, né? E nós queremos, na medida do possível, desconstruir qualquer impressão que nós podemos possuir desses assuntos que não seja orientada pelas Escrituras. Na verdade, nós queremos formar convicções a partir dos textos bíblicos. Muitas dessas polêmicas, elas existem porque são questões mais contemporâneas e não tanto antigas. Algumas nós iremos trabalhar com princípios, outros nós encontraremos a raiz delas presente já lá no primeiro século ou na velha aliança. E a gente vai trabalhar um pouquinho em relação a esses assuntos aí à luz das Escrituras, tá bom? Mas hoje eu quero começar mexendo aqui com os irmãos num vespeiro, que muitos às vezes já ouviram falar, mas nunca estudaram sobre esse assunto. Outros nunca ouviram sequer falar desse assunto, mas hoje a gente vai ver a pertinência dele ou não na era da igreja, na dispensação do cristianismo. Eu estou me referindo a orações imprecatórias. Então já começamos bem aí, né? Pastor Roni, o que é imprecação ou imprecações? Essa expressãozinha é proveniente do latim e, em outras palavras, significa amaldiçoar. Pastor, temos um dilema ético. Não temos um dilema ético? Porque, veja, olha aí o que eu vou colocar para os irmãos. O Senhor Jesus, especialmente em alguns textos, bem como os apóstolos, nos ensina a fazer o quê? A amar os nossos e não amaldiçoar, não é verdade? Mais ou menos. Como assim mais ou menos, pastor? Eu falo com os irmãos com temor e tremor, porque eu não posso ensinar a igreja de Cristo de uma forma errada, senão eu vou dar conta feia para Deus desse assunto.
Então, nós precisamos reconhecer que o mesmo Deus que nos diz para amar o nosso próximo é um Deus que julga e roga maldição também sobre outros. Você deve se recordar, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 2, se não me falha a memória, na primeira purificação do templo, ele entra no templo de Jerusalém, ele faz um azorrague de cordas, uma espécie de um chicotinho, e ele dá no lombo daquela turma que está inviabilizando a adoração cultual dos gentios, porque aquele camelódromo lá estava instalado no átrio dos gentios, na parte mais externa do templo. E então ele, com uma ira santa, ele diz, citando um salmo: o zelo da tua casa me consumirá. Alguma coisa mais ou menos com essas palavras aí. Então perceba que o mesmo Senhor Jesus, que defende o amor ao próximo, ele é firme contra algumas atitudes que algumas pessoas do povo têm praticado, inviabilizando inclusive a adoração cultual. Então a gente precisa, e por isso que a série é chamada de desafios éticos, porque nós temos questões contemporâneas que a gente precisa lidar com elas e que nós vamos encontrar o mesmo apóstolo Paulo dizendo para amar os inimigos e orar por eles também, ao mesmo tempo rogando imprecações de Deus contra alguns. Então, como é que a gente lida com isso? Eu não estou aqui de forma alguma, eu quero que os irmãos entendam o que eu vou dizer. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ou incentivando os crentes em Cristo Jesus a orarem impetrando imprecações. Não estou aqui fazendo esse tipo de defesa, mas ao mesmo tempo eu preciso reconhecer com a igreja que é possível sim, na era ou na dispensação da igreja, que crentes em Cristo Jesus possam realizar essas coisas sem estar maculado por pecado ou por vingança própria. Então a gente precisa lidar com essas realidades aí, sem negar uma a outra. Então a gente precisa lidar basicamente com dois tipos de atributos de Deus que são exaltados. Quando eu oro graciosamente em favor de um inimigo, eu exalto a bondade, o amor, a graça de Deus. Mas quando eu rogo por imprecações, eu também exalto a justiça e a santidade de Deus. E a gente precisa reconhecer que essas duas coisas devem coexistir harmoniosamente, tá bom? Então vamos começar a fazer alguns exercícios. Ednei, por favor, prepara um microfone para mim. Vou pedir que alguém abra lá em Mateus 5,44, outra pessoa em Romanos 12, verso 17. E a gente vai começar a ler aí, então, algumas dessas passagens, na tentativa de conciliar a ética a ser vivida por todos os cristãos, né, dentro do reino de Deus, com a prática de imprecações. Então, vamos lá. Mateus 5,44. Quem pode ler para nós aqui? A Sônia. Então, vamos lá. Sônia, por favor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Tá bom, só o 44, tá ótimo. Então, olha a orientação do Senhor Jesus Cristo. Amem os seus inimigos e ore por, inclusive imprecatoriamente. Ele não está falando só oração graciosa, tá? É ore pelos seus inimigos. E Jesus vai fazer isso de forma muito clara em alguns momentos, mas a gente vai ler esses textos mais para frente daqui a pouco. Romanos, capítulo 12, verso 17.
Quem pode ler para nós? Renato. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Olha que interessante. Então, se você sofreu ou experimentou algum mal em sua vida, uma injustiça, foi vítima de uma covardia, como você, orientação de Paulo, deve reagir? Não retribuindo o mal com o mal, mas retribuindo com o bem. Então, temos uma orientação bíblica expressamente prevendo a demonstração de perdão, a prática do amor, sendo sustentada por algumas passagens. Poderia elencar outras aqui, ok? Mas olha também agora comigo o Salmo 137. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo o que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e a esmagar contra a rocha. E agora, gente? Feliz é aquele que te pagar com o mal que você nos fez. Bem-aventurado é esse. E feliz é aqueles que pegarem suas criancinhas e a cabeça delas e darem contra as pedras, esmagar, quebrar o crânio delas. Ah, que cara feia. E agora? A gente tem um dilema ético e a gente precisa sair dele. O autor do Salmo 137, como Davi, como tantos outros autores aí dos Salmos, aliás, muitos Salmos são imprecatórios e são expressões de orações. Como é que a gente deve entender essas passagens? Eu queria apenas lembrar os irmãos que uma imprecação ela não acontece assim por um mero desconforto casual. Existe um contexto histórico para uma situação como a do salmista ao redigir, ao elaborar, supervisionado pelo Espírito Santo de Deus, o Salmo 137. Deixa eu lembrar você um pouquinho do que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi sitiada, o reino do sul, especialmente, Judá, e Benjamim. Lá no Monte Sião, é uma parte elevada, tem Jerusalém e as muralhas, cercando a cidade. A Babilônia havia tomado já a Assíria, o império anterior que tinha conquistado o reino do norte, e desceu para conquistar também o reino do sul. Então, só para você situar o que aconteceu. Quando ele desce para o reino do sul, ele vai sitiar a cidade está no alto, e eles então vão rodear o monte com o seu exército. E uma das formas deles conquistarem o povo de Israel era que, quando cercasse, eles iriam cortar todo tipo de suprimento e água para a cidade. Com o passar do tempo, o que aconteceria com o povo que estava lá aprisionado dentro da própria cidade? Iria morrer de fome, enfim. Só que Israel, sabendo disso, construiu de forma subterrânea algumas passagens, algumas caverninhas, para saírem na região plana, lá embaixo do monte, para irem buscar, exatamente em casos de guerra, alimento, água para o povo. Os babilônios souberam disso. E adivinha o que eles fizeram? Colocaram guardas em saídas dessas caverninhas, dessas passagens subterrâneas. Uma escolta em cada uma delas. E à medida em que um judeu ia tentar sair, ele era preso. Ele era pego pelos babilônios. Sabe o que os babilônios faziam? Os babilônios, eles assumiram como prática de guerra algumas práticas assírias. Uma das práticas assírias é a crucificação, que a gente pensa que é romana, mas é assíria. E uma outra, tão cruel quanto a crucificação, era o empalamento. Já ouviu falar sobre isso? Então, deixa eu dizer o que era o empalamento. O empalamento, o babilônio pegava uma espécie de uma lança, uma vara de um bambu enorme, e enfiava pelo orifício anal do indivíduo,
e pendurava ele, levantava ele e deixava ele agonizando horas até morrer. E sabe o que eles faziam? Eles fincavam na porta da cidade aqueles judeus que tentaram escapar por essas passagens subterrâneas e eram pegos. E botavam esses indivíduos na porta da cidade, para que toda a cidade do alto olhasse através dos muros e vissem que seus irmãos judeus que tinham fugido tinham sido presos. Depois de horas, dias que ele estava lá preso e já tinha morrido, sabe o que os babilônicos faziam? Pegavam aqueles indivíduos, colocavam numa catapulta e jogavam para dentro da cidade, para proliferar cólera, febre tifoide, para disseminar uma epidemia, porque é um cadáver que está exposto dentro da cidade. E a população ia cada vez mais adoecendo. Por quê? Corpos iam ficando expostos, apodrecendo e disseminando uma doença terrível a ponto deles se renderem. Quando Israel se rende, ou é conquistado pelos babilônios, o que o rei da Babilônia faz? Você deve conhecer a história, pega Josias, vaza os olhos dele, que é o rei, e pega toda a turma, toda a leva lá, pelo pescoço, amarra as mãos, pega como uma corda, uma corrente, pelo pescoço, numa fila indiana, e todo mundo vai assim, preso, regando o caminho de Jerusalém até Suzã, capital da Babilônia, de sangue. E se ao longo daquele caminho alguém morresse, adivinha? Você ia arrastando o corpo de trás. E em contato, você ia ficando doente também. Começavam a aparecer úlceras no seu corpo. Esse é um pouquinho o contexto em que o salmista elabora o Salmo 137. De forma bem resumida. É um sofrimento, uma humilhação, uma vergonha, que não é qualquer ataque. É algo muito perverso, algo muito cruel, que a gente nunca vivenciou, experimentou em vida isso. É numa circunstância como essa, que o salmista então rasga o coração diante de Deus, não pedindo ou realizando vingança com a própria mão, mas suplicando a Deus que exerça o juízo dele contra os seus adversários, contra os seus inimigos. É numa condição extremamente cruel como essa, que o salmista vem e fala, então, feliz é aquele que te pagar com o mal que você nos fez. Feliz é aquele que fizer com os teus filhos, as tuas crianças, o que vocês fizeram com as nossas. E queridos, deixa eu dizer uma coisa, os salmos imprecatórios não são salmos marcados por pecado humano, por vingança humana, nada disso. Porque tanto Jesus quanto Paulo vai citar esses salmos em seus ensinos, ratificando o teor deles. E a gente precisa lidar com isso. Mateus 23 nós não vamos ler, é um capítulo um pouquinho mais extenso, mas Jesus vai se dirigir aos escribas e fariseus, dizendo assim, ó raça de víboras, ai de vós, por 7 vezes, no capítulo 23, Jesus vai rogar a imprecação sobre os escribas e os fariseus, dizendo sepulcro caiado. Já viu o que é um sepulcro caiado? É uma esquife, que ela está fechada, e tem até uma janelinha assim, às vezes, na parte da fisionomia do defunto, em que você, ou familiar, pode olhar ali, aquele vidro, aquela janelinha, e parece que a pessoa, ela está descansando, ela está em paz, ela está, Só que se você abrir o caixão, aquele corpo está totalmente mutilado, dilacerado. Mas para que a memória daquela pessoa
não fique sendo lembrada pela última imagem que você tem dela, que é ela toda mutilada. Então, o pessoal dá um embelezamento, faz uma maquiagem no rosto, preserva só ali o rostinho dela, mas às vezes para cá, para baixo, não tem nem membro, está todo mutilado. Perna amputada, enfim. Peito aberto. E Jesus fala: vocês, fariseus, vocês, escribas, são semelhantes a essa turma, que a aparência, a externalidade parece ser bela, mas por dentro vocês estão totalmente podres e estragados. Então, temos um dilema a reconhecer aí e a lidar com eles. Até aqui tudo bem? Vamos prosseguir então aqui um pouquinho com a legitimidade das orações imprecatórias. Alguém abra lá em Mateus capítulo 11. Vamos ler os versos 20 ao 24. Cadê o microfone para o Acachai? Mais alguém poderia ler para nós essa passagem? Renata, 11, de 20 a 24. Cristo proferiu declarações imprecatórias, de juízo, de maldição, não apenas sobre um grupo ou sobre uma pessoa, mas sobre um povo também. Então, vamos ouvir a passagem. Então Jesus começou a anunciar às cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Segura aí, Renata, só um pouquinho, ainda não acabou não, mas presta atenção. Algumas versões, como a Revista Atualizada, vem a expressão increpar. Na NVI, está dizendo anunciar, né? Jesus passou anunciando as cidades. Na verdade, ele passou reprovando, condenando. Esse anúncio, o teor dele foi um anúncio de reprovação, de juízo, de imprecação. E aí ele vai dizer: vou dizer por que vocês serão julgados. E no verso 20 ele diz: porque vocês não se arrependeram, por causa da dureza no coração de vocês. Porque vocês, tendo tido o privilégio, que nem os profetas anteriores tiveram, de conviverem com o Messias prometido de Israel, e de visualizarem os milagres, os poderosos feitos que eu tenho feito e realizado entre vocês, ainda assim vocês se fecharam contra mim. É um negócio muito, muito, muito sério. E aí ele desce o cajado dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, regiões gentílicas e pagãs, se tivesse acontecido lá essas coisas, eles de antemão já teriam se arrependido, mas vocês tiveram a oportunidade, o privilégio e se fecharam o coração de vocês para a minha mensagem. Continua, Renata, por favor, verso 23, 24. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Gente, eu não sei como você pensa essas palavras de Cristo, mas lembra de Sodoma e de Gomorra, em que Deus deu um basta naquela cidade? Jesus está dizendo que Cafarnaum vai ser julgado com muito mais rigor do que Deus julgou eles.
Jesus residia em Cafarnaum. Jesus conviveu em Cafarnaum. E o pessoal de Cafarnaum, achando que podia todas as coisas. Jesus fala: vocês acham que vocês serão levados aos céus? Eu vou dizer para vocês, vocês vão para o inferno. Vocês vão descer ao Hades. Está falando para um povo, uma cidade inteira. Jesus está literalmente amaldiçoando aquela geração. Queridos, Sodoma, Tiro, Sidom, serão reprovados. Já foram reprovados. Estão aguardando o julgamento final, mas ainda será um rigor menor do que o rigor que recairá sobre Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Sônia, obrigado, Renata. Eu tento fazer uma conexão do que eu aprendi da soberania e não estou conseguindo entender. Porque, assim, não é Deus quem faz a gente se arrepender? Então, Sim. por que ele está falando que eles não se arrependeram? Porque ele não deixou que eles se arrependessem, não é? Não entendo. O homem só se arrepende quando Deus concede ao homem essa ação do Espírito Santo de convencimento, que o leve a cair a ficha e a perceber a sua pecaminosidade. É fato que Deus não concedeu arrependimento e eles se fecharam e resistiram ao arrependimento que Deus estava concedendo. Não é isso. Mas não é só o fato de Deus não ter concedido. Existe uma responsabilidade que eles precisavam arcar, assumir. Muitos desses cidadãos não apenas endureceram seu coração, como atacaram Jesus. Como fizeram questão de blasfemar. Lembra de Mateus 12? Que ele falou assim: opa, cuidado. Porque se você atacar o Filho do Homem, você pode ser perdoado. Mas se você atacar o Espírito Santo, lembra? Esse aí você não vai ter perdão. É a blasfêmia, a famosa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, assim, existia uma responsabilidade do homem. Que Jesus, lembra, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. São como dois trilhos de um trem. Eles estão paralelos. Quando você está sobre o trilho do trem, eles se mantêm equidistantes. Mas quando você olha no horizonte, o que acontece? Parece que eles se cruzam num ponto em comum. Charles Spurgeon dizia: esse ponto no horizonte é a eternidade futura que nos aguarda. Lá a gente vai talvez compreender melhor como essas duas coisas se encontram. Mas aqui eu não posso, volto a dizer, nem negar a soberania de Deus, nem também negar a responsabilidade do homem. As duas coexistem. Assim como eu não posso negar que Deus é amor, graça e misericórdia, mas Ele também é justiça, Ele é santidade. Assim como eu devo orar graciosamente pedindo pela conversão dos ímpios, mas também é possível que eu rogue imprecatoriamente contra algumas pessoas que impedem o avanço do reino de Deus. E a gente vai olhar alguns textos nesse sentido. Então, é fato, Sônia, Deus não concedeu arrependimento àquele grupo. Com isso não exime ou isenta a responsabilidade deles. Pelo contrário, só mostra que eles se fecharam ainda mais e se opuseram ainda mais ao ministério do Senhor Jesus. Tá bom? Então, por isso, Jesus vai descer o sarrafo nessa turma aí. Tá bom? Tudo bem, queridos? Até aqui? Então, no silêncio. Então... Pois não, irmã Maria. Leva para mim, Marcos, por favor. Como é que nós deveremos orar para os nossos inimigos? Como é que nós devemos orar para os nossos inimigos? Eu diria o seguinte: a regra é a regra. A regra é: amem os seus inimigos e orem por eles. Mateus 5,44. Senhor, faz a ficha cair, concede arrependimento a eles. Mas existem inimigos declarados de Cristo. Inimigos declarados de Cristo, que já disseram em alto e bom som que não apenas se opõem, mas também vão fazer tudo para extinguir os cristãos da face da terra.
exemplo. Compartilhar com a irmã um episódio que eu experimentei na minha vida. Um belo dia, anos atrás, cheguei em casa, liguei o Jornal Nacional e vi uma matéria do Estado Islâmico, em que eles colocaram numa jaula, era literalmente uma gaiola aquilo, alguns ocidentais. E na cabeça dele, todo ocidental é cristão. É assim que eles pensam. Talvez tivesse ali cristão, mas talvez tivesse católico, tivesse outras pessoas, mas eles enjaulados, e o grupo de fora que prendeu com uma touca, falando em árabe lá, pegou um lança-chamas e matou, fizeram uma selfie lá, um filme, né, e transmitiu isso, e matou lá um grupo que estava enjaulado. Não sei quantos lembram desse episódio, anos atrás, e ainda hoje tem os homens bombas da vida aí. Eu orei imprecatoriamente. Orei, minha irmã. Falei, Senhor, que eles e os filhos deles sejam lançados contra a pedra, Salmo 137, e que sejam envergonhados, humilhados, extintos da face da terra. Porque eles, na minha oração eu lembro, eles estão fazendo de vítima, de meio, essa turma, para alcançar o seu nome. A oposição deles não é contra aqueles, é contra ti. E eles estão usando eles como veículo para atingir o Senhor. Nesse sentido, eu me compadeci daqueles que foram vítimas desse atentado terrível e falei, Senhor, arrebenta com eles. Felizes são aqueles que derem o pagamento do mal que eles têm feito. Agora, vou construir um outro cenário, irmã. Eu tenho um chefe que é um calo no meu sapato. Ele fica o tempo todo me apurrinhando porque eu sou crente. Ele dá promoção para o meu colega, não dá para mim por uma questão pessoal. Isso não é justificativa para orar imprecatoriamente pelo cara. A gente tem que entender. Antes de tudo, o ideal por trás está no quê? Antes de tudo, no zelo pelo nome de Deus sobre a face da terra. Mas se restringe a isso? Não. Porque o Salmo 137 mostra também que existe uma questão pessoal mal resolvida ali. Porque eles humilharam o povo de Deus. Gente, quilômetros entre Jerusalém e Suzã foi regado de sangue. Você tinha lá a trajetória de tamanha humilhação. Tanto que se você lê o livro do profeta Jeremias e Lamentações, você vê que um grupo de judeu prendeu Jeremias e levou ele para o norte do Egito, para ele não ir junto com a galera lá para Suzã. Quem foi junto? Daniel. Lembra de Daniel? E os seus 3 amigos. Tem profeta que nasceu lá no exílio. Tem profeta que veio depois do exílio, no finalzinho para depois do exílio. Tem profeta como Abacuque, que é pré-exílio, ele olha o julgamento de Deus e ele fala, eu estou em crise, Senhor. E Deus fala, por quê? Porque o Senhor está dizendo que nós somos um povo que quebramos aliança contigo. E o Senhor levanta um povo pior, mais pagão e cruel do que o nosso. E Deus diz, é isso mesmo. E depois que esse povo cumpriu o propósito que eu estabeleci para ele, sobre a vida de vocês, eu vou extinguir eles da face da terra. Alguém conhece algum babilônio hoje, século 21? Alguém conhece algum assírio? O que aconteceu? Deus cumpriu o que ele prometeu. Tá bom? Aqui para a Renata aqui. Cadê o... Maria, obrigado. Deu para entender, irmã Maria? Não é em toda e qualquer circunstância, eu volto a dizer. Eu quero construir aqui com os irmãos o seguinte: a regra é a oração graciosa, mas eu quero que os irmãos entendam que oração imprecatória
na vida de um cristão, ela também é possível. Não é errado, não é algo da velha aliança, própria para Israel. Agora, eu volto a dizer, a regra é qual? A regra é amar, é perdoar, é orar pela conversão do seu inimigo, tá bom, Renata? Então, não é só um comentário que Pode falar. Que aí depois o pastor falou sobre esse outro exemplo, porque eu li aquele livro sobre a ira, Arrancando o Mal pela Raiz, e ele fala bastante sobre isso, porque às vezes a gente quer tomar como inimigo uma pessoa que fez um mal para você, mas que não necessariamente está atacando a Deus, né? Então, dá muitos exemplos lá de que você coloca você no centro. E aí você toma aquela pessoa como seu inimigo, mas o que ela está fazendo não é algo contra Deus ou contra o povo de Deus. Então, às vezes, a gente quer orar em precatória contra uma pessoa, mas nós vamos pecar. Porque nós vamos estar com um conceito errado de que aquela pessoa é seu inimigo e, na verdade, não é. Você quer um exemplo disso? Abra lá, Lucas capítulo 9. Lembra que no final do ministério do Senhor Jesus, ele pegou alguns dos seus discípulos e falou assim, ó, vai à frente em Samaria e prepara lá o terreno. E aí, os discípulos foram recebidos em Samaria? Não. 54, 55, vamos lá, deixa eu ver, 9, por ali. E aí os discípulos vieram revoltados até o Senhor Jesus, porque os samaritanos rejeitaram o Senhor Jesus e o que ele havia pedido. Aí olha só o verso 54. Lê, Renata, por favor. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Gente, os judeus tinham uma rivalidade antiga com os samaritanos. E aí, olha como os discípulos, com todo Tiago e João, e com todo respeito a eles, são ligeiros, para não dizer outro adjetivo. Né? Mestre, nós fomos lá, fizemos o que o Senhor pediu, e os samaritanos negaram. O Senhor quer que eu ore e mande Deus mandar fogo e dizimar logo aquela turma? Ou seja, eles pegaram uma brecha para justificar um sentimento presente no coração deles de rivalidade já há anos. E Jesus diz, para com isso, cara, você não entendeu o espírito da coisa. Eu não vim para isso, cara. Até porque Jesus já tinha passado em Samaria, samaritanos já haviam se convertido. Jesus chamou os discípulos e dentro de Samaria, lá naquele poço, falou, ó, olha aí, ó, para a cidade, está vendo? Como a seara é grande e poucos são os cefeiros, a gente tem que vir para cá. Então os discípulos fizeram o quê? Tentaram unir o útil ao agradável. Um revanchismo já pré-existente no coração deles contra os samaritanos, com uma deixa que eles acabaram de dar, dizendo, nós não vamos receber você nem o Senhor Jesus. Mas Jesus fala, para com isso. Então, não é por qualquer circunstância. Não é porque o meu vizinho tem problema comigo. Não é porque o meu chefe do trabalho me perturba. Não é nessas condições. Olha a condição do Salmo 137 que eu falei no início dessa aula. Uma condição extremamente terrível, no limite da existência de um povo. Nessa condição, o salmista então vai lá e faz uso dessa oração. João 15, 25, apenas vou ler aqui para que os irmãos
lembrem, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, João 15, 25. Mas isto aconteceu para se cumprir aquilo que está escrito na lei deles. Abram aspas. Odiaram-me sem razão. Jesus pega esse odiaram-me sem razão de 2 salmos imprecatórios. Quais são eles? O Salmo 35 e o Salmo 69. E não dado por satisfeito, o apóstolo Paulo, também em Romanos 11, vai citar o mesmo Salmo 69 imprecatório para orientar a igreja de Roma. Com isso, deixa eu colocar ali. O que eu quero dizer aos irmãos? O seguinte, até anotei aqui, visto que Jesus e Paulo citaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, em seus ensinos, em suas orientações, salmos imprecatórios, isso demonstra para nós que toda aquela pessoa que se opõe a uma oração imprecatória, alegando que são orações pecaminosas, egoístas ou coisa do gênero, não procede. Porque Jesus tinha todo o inário de Israel para citar. Ele citou o quê? O salmo imprecatório. Paulo tinha todo o inário de Israel, a lei, os profetas, ele cita o quê? Exatamente uma passagem de juízo. Então, a pergunta é, não se é legítimo ou não realizar orações imprecatórias, mas quando é possível que ela seja realizada? Essa é a grande questão quando a gente pensa em termos desse assunto. Irmãos, eu estou me fazendo claro? Eu estou sentindo assim o auditório meio, não sei se repudiando o que eu estou dizendo, ou... Sônia já chega aí, Lene, só um minutinho. Fica meio difícil de entender assim, tá meio... Claro. Acho que é novo, né? Mas assim, Deus que vai conceder, eu vou orar e Deus que vai ver. Mas no caso, se eu vivesse no tempo de Paulo, que ele estava perseguindo os cristãos, eu poderia fazer uma oração imprecatória por ele. Por quem? Por Paulo? Paulo, porque ele estava perseguindo os cristãos. Fazer oração eu posso fazer a qualquer momento por qualquer pessoa. Se Deus vai ouvir e responder, é outra coisa. É ou não é? Se procede. Porque ele estava perseguindo, né? Talvez a gente poderia até ser levado a fazer isso sim. Porque, veja, parece, inclusive, que quando Paulo se converte, lembra lá de Atos, se converte em 8, eu acho, e em 9, Ananias é chamado por Deus para acolher Paulo, na verdade Saulo. Aí o que Ananias faz? Fala, não, Senhor, eu não, me tira dessa, me inclui fora dessa, né? Por quê? Porque esse cara, por onde ele passa, ele vem com carta de prisão, matando. É possível que, como inimigo do Evangelho, a gente não sabe se isso aconteceu porque não tem registro disso, mas talvez é possível que alguns cristãos do primeiro século fossem levados, inclusive, a orar por Paulo. Mas aí o que acontece? Quando Jesus se apresenta a Paulo, ele diz o que a caminho de Damasco? Saulo, Saulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Os aguilhões é aquela lança romana, tem o escudo e a lança. Duro é para você ficar com o escudo, querendo se defender, evadir de uma luta contra a fé cristã. Por que Jesus fala isso? Porque Paulo estava sendo exposto à mensagem do Evangelho, Paulo estava se fechando a essa mensagem, e mais, se opondo a ela, retalhando, prendendo, matando. Tanto que a gente percebe em algumas cartas, Paulo com esse senso de culpa, dizendo, olha, eu sou o menor de todos os apóstolos. Paulo matou gente, na ignorância. Gente que era irmão dele. Agora, tu imagina ele conviver com essa consciência.
Aí existe todo tipo de especulação lá de 2 Coríntios 12, quando fala do espinho na carne. Alguns acham que era uma doença que Paulo tinha. Paulo usa a expressão mensageiro de Satanás, então alguns acham que era uma pessoa, não era uma doença, era algum líder, alguém que ficava, enfim, nós não sabemos. Mas o fato é que Paulo teve que lutar ao longo da sua vida, do seu ministério, com vários pesos na sua consciência. Então, Sônia, eu penso que numa condição como a que eu citei de um Estado Islâmico e de um Saulo na perseguição, você não estaria orando egoisticamente, você não estaria orando, você estaria orando em prol do zelo do nome de Deus. Deus poderia não responder a sua oração, mas não seria pecado da sua parte nessas condições. Senhor, vou construir aqui hipoteticamente uma oração contra Saulo. Senhor, nós sabemos de um indivíduo que tem se levantado contra a tua igreja, tem prendido, aprisionado, saqueado, matado, humilhado, envergonhado o teu povo. Senhor, dá um basta nisso, são nossos irmãos. Senhor, faze-o calar, impeça o avanço dessa perseguição, que seja envergonhado os nossos inimigos. Os salmistas usam muito essa expressão, né? Se Deus falar, olha, não, como ele falou para Ananias, porque esse vaso que eu escolhi vai ter uma função específica dentro do meu propósito, nem por isso a sua oração foi ilegítima. Nem por isso ela foi pecaminosa necessariamente. Porque você não sabe o que Deus tem para cada um, mas você está vendo o que está acontecendo hoje. Então, eu pego lá na famosa janela 1040, aqueles camaradas muçulmanos que prendem, que humilham, que matam. Senhor, aquele povo precisa do teu evangelho. Eu peço que aqueles que promovem essa retaliação caiam por terra. Senhor, faz-os calar para que o teu evangelho entre naquela nação. Não há ilegitimidade nisso. Agora, se eventualmente, no propósito de Deus, aqueles que hoje perseguem, um ou dois deles, ou meia dúzia, vão se converter, é Deus quem sabe, eu não conheço o futuro. Então, não há ilegitimidade quando se tem essa motivação por trás, é essa questão. Pode ter sido a resposta de oração, pode ter sido. Pode ter sido. Amem seus inimigos e orem por eles, inclusive imprecatoriamente. Quem foi? A Elaine. Já respondeu? Então tá bom. Espera aí, aqui a Ângela aqui. Por favor. Eu vou ler um versículo depois da Ângela e a gente sai para o intervalo. Em Mateus, no Sermão do Monte, no versículo 11, né, que fala, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Até que ponto é essa perseguição? Quando a gente pensa que até os missionários que estão em países que são perseguidos e que dão a sua vida, que são perseguidos até a morte. Então, a gente pode entrar, que tem a ver com esse versículo. Tem a ver com tem a ver. Então, aí, no caso, a gente não pode fazer essa oração. Porque se, para nós, bem-aventurado, feliz o homem por amor né, de Jesus, você chegar até a morte... Feliz o homem. E como que, até que ponto a gente... São duas coisas distintas, Ângela. Mateus 5,11, Jesus está discorrendo, olhando para essa vítima, que é um súdito do reino, e está reconhecendo que, por amor a Cristo e a fidelidade ao Evangelho, ela está sofrendo por isso. E Jesus está dizendo, esses que sofrem por causa do Evangelho, esses são felizes aos meus olhos e aos olhos do Pai. Esse texto não está dizendo que os súditos do reino que estão experimentando esse sofrimento não possam orar pelos seus inimigos, inclusive imprecatoriamente. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo assim, bem-aventurados são os que por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, contra vocês falarem todo tipo de calúnia e difamação.
porque de tais é o reino de Deus e tudo mais. Então está dizendo, vocês são felizes por experimentarem esse sofrimento por minha causa, por causa do Evangelho. Mas ele não está proibindo que os súditos do reino roguem ao Pai contra os seus inimigos. E aqui eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deixa seu dedo aí, onde está aberta a sua Bíblia, e vai lá em Apocalipse capítulo 5. É 5? Espera, deixa eu ver, eu anotei aqui. Vou ler antes de sairmos para o intervalo. 6, 9 e 10. 9 e 10. A abertura do 5º selo. Agora nós vamos encontrar, olha que interessante, Ângela, e tem tudo a ver com essa sua pergunta. Nós vamos encontrar mártires, pessoas que morreram por terem sido fiéis a Cristo Jesus, e que depois da sua morte, estão rogando imprecatoriamente a Deus no céu, pelos seus inimigos. Lê para a gente, César. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então segura, João teve uma visão e viu o Cordeiro abrindo o 5º selo, é algo futuro, escatológico, e quando ele vê, ele enxerga o quê? Em primeiro lugar, a alma dos que foram decapitados, foram mortos por causa do Evangelho e do testemunho que eles deram aqui em vida. Então veja, morreu, o destino está selado, os santos não vão pecar mais. Você não vai pecar mais, eles estão aguardando a ressurreição dos seus corpos, mas já estão selados. São crentes em Cristo Jesus, são salvos. O texto está dizendo no verso 9 isso. E aí qual é o teor da oração deles? Continua, verso 10. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Segura. Olha aí então. O que eles estão pedindo? O juízo sobre os seus inimigos. Deu para entender, Ângela? Então, Mateus 5,11 diz: bem-aventurados são vocês quando sofrem por amor a mim. Mas Mateus 5,11 não está dizendo, vocês não devem orar imprecatoriamente contra os seus inimigos. São duas coisas distintas. Até porque os nossos irmãos mártires de Apocalipse 6, que foram fiéis a Cristo até a morte, nos céus, eles estão clamando: até quando, Senhor? Vai logo lá na terra e acaba, dá um basta nisso. Até quando o Senhor irá tardar de julgar aqueles que derramaram o nosso sangue injustamente? Faze-os calar, Senhor. Esse é o teor da oração de crentes santos mortos. Vingue o nosso sangue. E volto a dizer, é possível existir vingança? É possível existir vingança. Eu aqui não posso ser instrumentos das suas mãos. Quando eu peço justiça a Deus, que é o justo juiz, eu estou fazendo o caminho certo. Senhor, o meu filho estava naquela escola em Suzano, essa semana, e entrou lá um louco, e saiu matando, e tornou meu filho vítima. Senhor, julga esse cara. Você tem que perdoar. Ninguém está negando isso. E o fato de perdoar não exime a responsabilidade daquele louco que fez o que fez. Mesma coisa, acho que na Nova Zelândia chegou alguém, semana também, lá numa mesquita, não foi? E esse não se matou, está preso. Pior ainda. Sei lá se é pior. Meu irmão, Senhor, joga
a cabeça dele contra as pedras. Então, queridos, o que eu quero dizer, resumidamente, para a gente sair para o intervalo, para não apanhar daqui a pouco, é o seguinte: devemos amar, sem dúvida, devemos perdoar a todo tempo. Isso são imperativos à vida cristã, a gente não pode negar isso. Agora, o que eu também não posso fazer é dizer que crente em Cristo Jesus está proibido de orar imprecatoriamente, porque se o fizer, está motivado por egoísmo, justiça própria, pecado. Não é bem assim. Então, eu volto a dizer, não estou aqui defendendo ou incitando a Igreja Batista Vida Nova às orações imprecatórias, a realização delas, mas eu estou querendo elucidar, esclarecer que dentro da Igreja de Cristo isso também é possível. E quando a gente voltar do intervalo, a gente vai ver Paulo orientando a Igreja de Corinto a fazer isso, tá bom? Vamos lá, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Irmãos, muito bem, antes do intervalo, nós havíamos comentado de que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo nos ensina que são legítimas algumas citações e declarações imprecatórias. Então, para a gente concluir esse bloco, abra lá comigo em 1 Coríntios capítulo 5, dos versos 4 e 5, e vamos ver juntos aí Paulo instruindo a igreja de Corinto sobre como ela deve agir num caso extremo de disciplina eclesiástica. Vocês estão pensando que é fácil, gente? Fácil não. Olha aqui que Paulão vai ensinar a igreja de Corinto. Eu conheço uma igreja que quando alguém entra no processo disciplinar, o pastor, no último estágio, chama a igreja para orar imprecatoriamente pela pessoa obstinada. Vamos lá, 1 Coríntios 5, por favor, lê para nós aí, William Adani, por favor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não, o 4, por favor. O 4. O 4 também? 4 também, por favor. Em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Obrigado, Dani. Então, perceba aí. Olha a orientação de Paulo. Ele orienta a igreja. Estamos falando de cristãos. A fazerem o quê? Exercerem o juízo que Deus confiou à própria igreja sobre aqueles que são obstinados. Isso é imprecar. Ok? Então ele diz, em nome do Senhor Jesus, eu digo a vocês, entreguem a Satanás. Esse rebelde, esse indivíduo obstinado, você conhece bem a passagem, trata-se de um jovem que tem relações sexuais com a própria madrasta, é um enteado, e então Paulo diz, vocês, igreja de Corinto, promovem vergonha e prestam desserviço, dão mau testemunho por ter no meio de vocês esse tipo de conduta. Nem entre os pagãos essa aberração acontece. Então, Paulo vai lá e corta aí as asinhas daquela turma. Então, vamos seguir agora, faltou ler essa passagem, e eu vou prosseguir agora aqui com uma pergunta para os irmãos. Será que Paulo era alguém que vivia amargurado, ressentido? Será que Paulo era alguém que orou erradamente, orientou a igreja erradamente em suas considerações? Por que essa pergunta vem à tona? Olha só essas duas passagens comigo. 1 Timóteo 1:20 e 2 Timóteo 4:14. Quem abrir, leia para nós. Deixa eu pegar aqui o microfone. Obrigado.
Quem pode ler 1 Timóteo? Sônia. Olha só o que Paulo vai falar na sua carta a Timóteo, que está lá em Éfeso, pastoreando, servindo aquela igreja. Olha a deixa que Paulo dá na sua carta. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Gente, quando a gente se propõe a estudar um assunto como esse, aí começa a saltar aos nossos olhos vários personagens e vários momentos que a gente lê, passa despercebido, né, de imprecatoriedade. Olha o que Paulo está fazendo em relação a Himeneu e um tal de Alexandre. Pessoas que contribuíram com o ministério dele em algum momento e que em outro momento passou a blasfemar. Falou, ó, eu entreguei a Satanás. E adivinha para quê? Para a destruição da carne. Paulo está dizendo a Timóteo, escrevendo praticamente aos crentes de Éfeso ali, a partir de Timóteo, essa orientação. Então, existe, de alguma forma, uma dificuldade que Paulo enfrentou no relacionamento com Himeneu e Alexandre, e essa dificuldade culminou numa oração, num ato imprecatório de Paulo de entregar a Satanás ele. Cadê o microfone? Ah, não, está aqui. Deixa eu passar aqui para a Samara. Samara, você ia falar, né? Por favor, Samara. Não, é só uma dúvida. O entregar a Satanás, ele está querendo dizer de morte mesmo. Ele está entregando com uma forma de morrer. Na verdade, quando alguém é entregue a Satanás, vai culminar na morte. Ele vai estar descoberto da proteção de Deus, fora do cuidado da igreja local, e permitindo que Satanás toque em sua vida, nos seus bens, no seu ser como um todo. Essa é a ideia. Por exemplo, Jó, Deus falou, você pode tocar nele, está entregue a Satanás, só não toca na vida dele, morte você não vai fazer. No caso do rapaz lá, daquele jovem de 1 Coríntios 5 que a gente acabou de ler, provavelmente a entrega a Satanás foi tão total que incluía até a morte, a destruição da carne. Nós não sabemos se esse jovem veio a falecer ou não. Parece, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que houve alguém que retornou à comunhão da igreja. Não é identificado necessariamente como sendo essa pessoa. Então, os estudiosos divergem se era uma outra pessoa ou se era a mesma pessoa que em algum momento se arrependeu e voltou. Mas o ato imprecatório de juízo, ele aconteceu, ele ocorreu, ele foi consumado. Mas aqui, que ele está citando Himeneu e Alexandre, ele entende, será que, que eles eram cristãos convertidos, se desviaram da fé, ele está orando para, é melhor que eles morram para que eles não continuem pecando, ou talvez eles nem eram crentes em Cristo Jesus e morram para não blasfemar mais? Esse tipo de conclusão eu não posso fazer em relação à salvação de Himeneu e Alexandre. Não posso fazer. Porque Paulo ele não entra nesse detalhe, como ele entra, por exemplo, em 1 Coríntios 5, dizendo, esse cara é salvo. Com Himeneu e Alexandre, ele não dá esse detalhamento, ele só explica por que do seu ato imprecatório. Esse ato imprecatório paulino foi motivado pela blasfêmia, é só isso que ele fala. Agora, se ele era crente, vai ser salvo, ou se ele era alguém que nunca se converteu, mas caminhou com Paulo algum tempo, e, enfim, blasfemou e vai para o inferno, esse detalhamento no texto não fala, Samara. Agora, o fato que a gente tem é, o que motivou o ato imprecatório? Foi a blasfêmia, que em algum momento eles proferiram, e que começou a dificultar, inclusive, o ministério paulino. É isso que eu posso afirmar do texto, tá bom? Outro texto, 2 Timóteo 4,14. Quem pode ler para nós aí? Roseli. Obrigado. Só o 14. 4,14. É um tal de Alexandre também. Provavelmente é outro Alexandre. Não é o mesmo de Himeneu e Alexandre de 1 Timóteo. Lê para nós.
Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Nossa, Paulo é amargurado, né? Deveria perdoar, não deveria? Pecador. Mas, queridos, por que Paulo estaria errado? Ele está fazendo vingança com as próprias mãos, justiça com a própria mão? Não, ele está confiando a Deus, que é o seu juiz. E ele diz, Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, provavelmente alguém que trabalhava com ferro, bronze, latão, com metal, e que produzia ídolos, alguma coisa desse gênero. E esse camarada, por ver Paulo pregando o evangelho, e talvez como aconteceu em Éfeso, o mercado consumidor dessa mercadoria começou a cair, ele começou a se inflamar contra Paulo. A gente não sabe detalhes do que aconteceu. A gente simplesmente reconhece que houve algum tipo de prejuízo que Alexandre gerou a Paulo. Algum tipo de dificuldade ministerial. E aí Paulo fala assim, deixa ele. Deus vai lhe dar a paga pelo mal que ele me fez. Então veja, Paulo sabe o que é perdoar. Paulo era homem como eu e você, mas nós não vemos nas Escrituras Sagradas, não vemos, qualquer tipo de reprovação, de você abrir o teu coração diante de Deus e dizer, Senhor, Tu és reto, Tu és justo, vai ao encontro daquele que puxou o meu tapete e exerce a tua justiça sobre ele. Não é um caso assim de alguém que você foi ferido, você foi lá se retratar, conversar, reconstruir o relacionamento e o cara falou, me perdoa, não, desculpa, nem pensei nisso. Não foi isso. Era alguém que intencionalmente sabia do que estava fazendo, premeditava, planejava, maquinava o mal e falou, eu vou infernizar a vida de Paulo. Aí Paulo fala, o Senhor vai dar paga a ele. Paulo não vai lá, assume o comando e faz justiça com a própria mão. Ele confia isso ao justo juiz. Cadê o microfone? Ok, está aqui para Roseli. Israel. Acho que a preocupação, pastor, parece que a oração imprecatória, já entendi, está claro que ela não é pecado em si, mas eu ainda estou com a sensação que é muito fácil eu pecar a fazer isso. Porque parece que, por exemplo, aqui parece para mim até que Paulo não esqueceu, e a gente já tende a aprender que Deus esquece, né? Deus joga longe os pecados, né, ou não? Não. Não? Não. Ele não joga no fundo do mar? É aí que a gente vai chegar. Pois é, e o nosso pecado, então o meu perdoar não vai ser esquecer plenamente. Isso aí. Então, e aí o outro ponto... Qual é a diferença, né? Vamos falar. Sim, porque Paulo pode ter perdoado dele e ter falado disso ainda. E outra coisa que eu vejo assim, Paulo está aqui numa carta pública à igreja, falando do cara. Então eu vou falar para todo mundo, não, eu perdoei o Leonan, mas eu vou falar para todo mundo do enrosco que ele me fez e tal. E aí, eu estou pecando de novo, porque eu estou fazendo fofoca aqui, entendeu? Maledicente, né? E aí? Como é que a gente sai dessa? Eu estou vendo mais chance de eu pecar com oração imprecatória. Eu concordo que há autorização bíblica para ela, mas a chance de eu cometer erro é muito grande com esse negócio. Uma tentativa, vou começar, você fez duas colocações, vou começar da segunda para depois ir para a primeira. Uma tentativa de entender por que Paulo menciona isso nessa carta, que ela é pessoal, é dirigida a Timóteo, mas ela tem um caráter público, porque Timóteo está em Éfeso, ele tem algumas instruções que ele vai reproduzir na igreja de Éfeso e tudo mais. Em primeiro lugar, por ele ser apóstolo e ser plantador, inclusive, da igreja em Éfeso, ele queria intencionalmente tornar público o que Alexandre, o latoeiro, havia cometido, numa tentativa de alertar aquela igreja com relação à ameaça que Alexandre poderia representar a ela. Estão entendendo? Então, como pastor, pai, plantador daquela comunidade, ele está dizendo assim, prestem atenção nesse camarada.
Agora, veja como ele é discreto. Ele não fala o que o cara fez. Ele simplesmente diz, Deus vai dar o pagamento do que ele tem feito. Isso é similar, por exemplo, a quando a gente teve alguns irmãos aqui já excluídos do meio, onde o senhor não entra em detalhes, mas o senhor diz à igreja, quando falar com essa pessoa, fale desse jeito. A gente sabe que publicamente... É isso que eu faço no processo disciplinar da igreja. Irmãos, na assembleia, se alguém me procurar no particular, eu vou dizer, fulano está com a vida assim, assim, assado. Como é que eu me refiro à igreja, à luz de Mateus 19? Diz a igreja. Eu chego para a igreja e falo, irmãos, saia ao encontro de fulano de tal, porque essa pessoa está em pecado, está com seu relacionamento comprometido com Deus. Não importa saber qual é o pecado. O que importa é que essa pessoa precisa ser restaurada. Seja numa mentira, seja numa gula, seja no adultério, seja no que for. Ela precisa do cuidado de Deus. Aí a igreja precisa ir ao encontro dela. Pastor Vani fez fofoquinha minha? Não, nem sei o que tu está fazendo. Só quero te dizer que você está errado. É isso. É o suficiente. É o que Paulo fez aí com a igreja, com Timóteo, primariamente, e secundariamente com a igreja de Éfeso, ao mencionar a questão de Alexandre o Latueiro. Então, uma tentativa, Israel, de explicar por que ele torna público, registrado nessa carta, é de alertar aqueles crentes de Éfeso de que possivelmente Alexandre poderia cirandar aquele gueto lá, e aí eles já saberiam, abre o olho. Vocês têm que ter muita perspicácia, que às vezes o pastor Rony vai dizer, toma cuidado com fulano. O pastor Rony não vai ser maledicente e dizer, eu ouvi falar isso, e também ouvi falar, ora por... Não, eu não vou fazer isso. Mas, fica ligado, atento, ligeiro, para não cometer nenhum deslize. Já chega aí, Danilo. Aí, a primeira consideração que você fez em relação ao perdão. Poxa, Paulo não perdoou, por que ele trouxe à tona isso? Ele trouxe à tona provavelmente para alertar a igreja, mas perdão não implica em esquecimento. Perdão é uma decisão. Eu decido olhar para aquela pessoa que me ofendeu e para a ofensa que ela praticou e não mais me sentir ressentido, magoado, mas saio em busca da reconstrução de um relacionamento. O que Deus faz conosco? A gente tem isso em Isaías, tem isso em alguns outros textos. Deus nos perdoa. E existe um verbozinho que pode parecer sinônimo, mas não é. Todas as vezes que ele utiliza nas Escrituras, especialmente Isaías e Miqueias, Deus se refere ao pecado do seu povo, dizendo que ele não se lembra. Isso é diferente de esquecimento. E qual que é a diferença? Esquecer-se é você tentar recordar de algo e ser incapaz de conseguir fazer isso. E não lembrar é você ter consciência do fato, mas decidir não trazer a memória. Dá para perceber a diferença de um para outro? Deus não se lembra dos nossos pecados, Ele não esquece. Deus não tem amnésia. Deus tendo a possibilidade de lembrar, Ele não traz à tona. O que ele fala? Até de uma forma poética, Ele lança na profundeza do mar. Dos teus pecados não me lembrarei jamais. Não é eu me esqueci. Então, queridos, o que Paulo está dizendo, e a gente vê isso, a Filemão também, a carta que ele escreve em outros momentos, o próprio Senhor Jesus dizendo eu decido perdoar. Eu decido olhar para o meu ofensor e abro o meu coração para reconstruir o relacionamento com ele. Mas eu não tenho amnésia, eu me recordo perfeitamente. Agora, se eu estou com o coração aberto, querendo reconstruir o meu relacionamento com a pessoa que me ofendeu, eu vou ficar trazendo à memória a ofensa? É claro que não, porque isso aí é jogar na cara, é chantagear, é inviabilizar a reconstrução desse relacionamento. Agora, Paulo, quando ele faz isso de forma muito discreta, ele o faz para quê? Num sentido e num aspecto pastoral.
ó, abram os olhos aí, porque Alexandre pode se andar ao meio de vocês aí querendo influenciar. Tá bom? Beleza? Danilo. Só contribuindo, até porque no 15 ele fala que esse Alexandre ele resistiu fortemente às nossas palavras. Isso. Então provavelmente era um obstinado. Talvez Paulo, a nível de igreja, tivesse feito todo um processo de disciplina, ele se tornou um obstinado, e isso não conflita com o ensino de Mateus 18. Exatamente. Ele é um cara perigoso, né? Na terceira fase, na quarta fase da disciplina, ele é deixado do convívio da comunhão. Então tomem cuidado com esse obstinado. É exatamente isso. Existe um cara rebelde, obstinado, que está vivendo sem comunhão com Deus, porque ele insiste em seu pecado, e esse cara, Deus vai dar o pagamento pela decisão dele. E deixa eu dizer, ninguém deve ser para-raio de tentar entrar na frente desse cara. Deixa que Deus vai lidar com ele. E ó, presta atenção, para que a presença deles, eventualmente dele no meio de vocês, aí o próximo, não influencie a igreja de Éfeso para levar a igreja à prática dos mesmos atos pecaminosos. Ele é rebelde, Deus vai lhe dar a paga pelo que ele faz. Às vezes, quando eu aconselho, inclusive, alguns pastores que estão magoados, tristes, feridos, arrebentados, fora de ministério e tudo mais, e eles vêm até mim e compartilham, e às vezes a gente vê uma sujeirada, um negócio assim terrível, né? Eu falo, cara, eu quero te dar 2 orientações diante de tudo que você me falou. Uma, você precisa perdoar. Outra, confia no teu Deus, que é o juiz, que vai lhe dar a paga pelo mal que ele lhe fez. Ponto. Encerra o assunto. Vida que segue. Mas só isso? Só isso? Tu acha que perdoar é só? É fácil? É muito. É um exercício diário. Decida perdoar. Outra, você acha que é fácil você confiar a justiça a Deus? Eu não sei você, mas comigo não é fácil. Vontade que tem de ir lá e... Quando a gente fala, eu confio na justiça de Deus, deixa que Ele vai dar a paga pelo mal que Ele me fez, você está dizendo, eu não vou mais nutrir isso no meu coração, esse sentimento de justiça própria. Está na mão do Senhor. Entreguei ele ao Senhor. Acabou. É ele com Deus. Isso não é fácil. Não é fácil. Pode parecer muito objetivo e resumido, mas é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito bem, para a gente poder continuar caminhando aqui, rumo à conclusão do nosso tempo hoje, pergunta então, diante desses 2 textos. Paulo, olhando para 1 Timóteo, para 2 Timóteo, ele necessariamente era um cara ressentido, amargurado, por ter realizado orações imprecatórias, ou declarações imprecatórias para Timóteo? Não, gente, de forma alguma. Bom? Continuando, o que a gente percebe em algumas orações imprecatórias? O que leva, o que motiva a prática dessas orações? Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Apocalipse 6 nós já lemos, o César leu aqui quando a Ângela contribuiu com Mateus 5:11. Normalmente, nós encontramos orações imprecatórias, ou desejos imprecatórios, ou declarações imprecatórias, quando nós pedimos a Deus por vingança. Vingança contra os nossos adversários. Volto a dizer, não é o vizinho, não é o chefe do trabalho. É aqueles que, de alguma forma, atacam a nós pela nossa fé em Cristo Jesus, como foram com os mártires, que derramaram seu sangue e morreram pela fidelidade ao Evangelho e a Cristo Jesus. É algo exponencial, não é uma coisa simples do dia a dia. Vingança contra os inimigos de Deus. Uma segunda razão, proteção divina do povo de Deus. Queridos, abra a Bíblia lá comigo nessa passagem. Essa passagem é muito curiosa. Isso, essa passagem é legal demais. Olha lá. Como assim legal, pastor?
É imprecação, você está dizendo que é legal? 2 Reis, capítulo 2. Quem pode ler para nós aí, verso 23 e 24? Eu digo legal porque é curioso. Episódio com Eliseu. Quem pode ler para nós aí? Renata. Só os versos 23 e 24. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca!" Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Que isso, pastor? Está amarrado a Ave Maria Gospel. Sempre li isso, nunca entendi. Está vendo aí? Só um bullying, né? Foi muito mais do que um bullying, minha irmã. O César falou assim, imagina a cara do Eliseu depois das ursas, né? Bem feito. Gente, que passagem curiosa, né? O texto diz para a gente. Você nunca entendeu, Sônia? E talvez a maioria também não tenha entendido, mas sobre esse texto. Você vai entender. Está lá, é que a gente lê e não percebe os detalhes do texto. Primeiro lugar, diz o texto que de Betel, se não me engano, para Jericó, né? De Jericó para Betel, o contrário. Eliseu estava passando. E aí vieram uns rapazinhos, em algumas versões, ou uns meninos, alguma coisa assim. Como? Adolescentes aqui na versão, né? Eram uns. Agora, olha quantos uns eram depois do estrago. Não era meia dúzia de 2, 3. Era pelo menos 42. Saíram da cidade e vieram ao encontro de Eliseu. O que tu acha que Eliseu pensou na hora? Imagina você andando e vê um maior galerão atrás de você. Você vai falar o quê? O quê? Vou morrer. É um arrastão. Isso é bíblico, está lá em 2 Reis 2. Gente, vocês estão rindo? É isso mesmo. Eliseu ia morrer. Esses rapazinhos, adolescentezinhos, vieram para dar um couro em Eliseu e lixar Eliseu. Aí, sabe como é que eles começaram caçoando de Eliseu, a caçoar de Eliseu, zombar de Eliseu? Aqui na versão NVI está, suma daqui, seu careca. O literal é, sobe, calvo. O literal no hebraico é sobe, calvo. Por que a turma está dizendo sobe, calvo? Eliseu era discípulo de quem? Vocês lembram? De Elias. E Elias morreu? Não. Ele foi o quê? Subiu aos céus numa carruagem de fogo. Aqueles adolescentezinhos, coisa fofa do papai, estava debochando do ofício profético de Eliseu. Era isso que eles estavam fazendo. Estavam acelerando o passo para pegar Eliseu e ó, o que Eliseu faz? Uma oração imprecatória. Eu os amaldiçoo em nome do Senhor. Vocês estão zombando de mim, achando que eu não sou profeta? Então você vai ver a profecia se cumprindo agora na vida de vocês. De repente, no meio de uma cidade, saem 2 ursas, gente. Tinha que ter, a Bíblia está dizendo que tinha urso ali, tem, né? Estava atrás da palmeira ali, escondido.
Não sei, minha irmã. Regiões desérticas não tinham. Saiu do bosque, tinha alguma coisa próxima ali e destroçou. 42. Irmãos, sabe uma das razões que nos leva a uma oração imprecatória? Adivinha qual é? Proteção pelo povo de Deus. Lembra quando eu dei o exemplo antes do intervalo sobre missionários que estão morrendo? Senhor, dê cabo à vida daqueles que perseguem nossos irmãos. Lembra dos mártires? Até quando, Senhor, tu irás tardar em vingar o nosso sangue daqueles que derramaram inocentemente? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. É a lei da vida. Se você está vendo uma ameaça, alguém que quer matar você, um homem violento, você tem total liberdade de orar pedindo pela morte dele. É a tua vida ou a dele, irmão. Foi isso que Eliseu fez. Vem um homem sanguinário, um homem violento, e ele vai te assaltar, ele te faz refém e fala: tu vai morrer, eu vou levar tudo isso e tu vai morrer. E aí você pode ser silenciosamente dizendo: Senhor, cerceia a vida desse miserável. Pode. Já chega aí, Ranieri. Pode, sabe por quê? Deus tem poder para fazer esse cara infartar. Aliás, eu vi uma reportagem recentemente, né, de um cara que foi assaltar e infartou. Vai ver se a vítima não orou imprecatoriamente. Só em pensamento. Cadê o microfone aqui? Deixa eu chegar lá no Ranieri lá. Um de cada vez, queridos. Deu para pelo menos entender agora o episódio de Eliseu? Primeiro lugar, não eram criancinhas. Era um bando de meliantes. No mínimo 42, que foram alcançados e mortos pelas ursas. Segundo, por que Eliseu amaldiçoou? Porque eles estavam se opondo ao ofício profético, inclusive debochando de Eliseu. Terceiro, se ele não fizesse nada, ele iria morrer na mão aqueles adolescentezinhos fofinhos, tá bom? Ranieri. O ECA não ia concordar muito, né, com isso, mas não vem ao caso. Pastor, o contexto que o senhor colocou muda totalmente a conotação da mensagem. E lendo a Bíblia pontualmente, ali o versículo, a gente leva a entender que Eliseu ficou emburrado ali, o fato de chamá-lo de careca, e ele foi ali talvez até meio... Acho que é pessoal. Isso, ele falou: é careca? Então toma, né, 2 ursinhos aí para vocês. Eu acho que, para mim, fica como um aprendizado, né? Eu acho que a gente sempre considerar que eu acho que nas leituras o contexto ele é tão fundamental quanto o para uma ponto interpretação ali, né? correta. Porque a gente tem a Bíblia também, a mensagem, né? Isso. Que ela também, mesmo assim, ela foi, né? A gente até deu uma lida e viu que ela foi na mesma linha da NVI, né? De sai daqui. Né? Não foi a questão, ele não trouxe à tona essa questão, né, do suba, né, da relação. O original é literalmente suba, ascenda. Então, é essa a ideia. Temos que ter em mente também que a nossa versão também tem a tradução também tem algumas limitações que é importante a gente considerar. Né? Não tem jeito, tem coisas que a gente tenta aproximar do sentido original e fica sempre um pouquinho a desejar. Agora, o importante é você perceber que a imprecação, ela não nasce... presta atenção no que eu vou dizer. A imprecação de Eliseu, ela não nasce, ela não tem a sua base na expressão careca. Ela tem a sua base no sobe. Porque eles estavam dizendo assim: você não vai seguir o seu discipulador, o seu mestre? Vai lá com ele, profetinha, seu carequinha. Não estou dizendo que não atacou a pessoa de Eliseu, mas a maldição ocorreu em vista da ameaça iminente da sua integridade física por pelo menos 42 adolescentes. E, em segundo lugar, pelo deboche ao ofício profético. E aí a grande ironia é: vocês estão achando que eu estou brincando? Então vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Esse ofício, quem me outorgou, não fui eu que escolhi, foi Deus.
e vocês estão zombando daquele que me confiou esse ofício. Ah, sobe lá, sobe, carequinha. Ah, é? Em nome do Senhor, vocês estão amaldiçoados. De repente, não é porque eu sou calvo, não é porque eu sou gordo, sou nanico, sou magrinho, é pelo ofício daquele que praticava essas coisas. E aí é claro que ele juntou uma coisa com a outra, né? O pessoal, a característica física. Né? Paralisou, eu acho, esses moços. Só duas ursas. Duas ursas? Para duas ursas matar 42, humanamente falando, é impossível. Por quê? Dá tempo Imagina de fugir. a situação, dá tempo de fugir. Pega 2 ou 4, o resto pica a mula. Não é verdade? Agora, como que é conseguir matar 42 ao mesmo tempo? Está na cara que eles foram paralisados. Para que isso pudesse acontecer, eu penso. Estou imaginando a cena. Até pode ter sido mesmo, irmã. O texto não entra em detalhes, só fala que depredou lá, destroçou 42. Talvez eles tenham ficado pasmos, assim, paralisados, quando viram o urso. Às vezes ele estava num bando, e aí veio um pela frente, outro por trás, e veio varrendo. Não sei, o texto não entra nesse detalhe. O fato é que o juízo de Deus recaiu sobre o escarnecedor. E, gente, Paulo diz, de Deus não se zomba. Quando Paulo está dizendo isso, o que ele está falando? Ele está falando, pisa fora da linha, que a imprecação cai sobre você. Então, queridos, hoje foi o primeiro contato com esse assunto. A gente vai continuar caminhando algumas aulas com ele. Mas eu queria apenas dizer para os irmãos isso. A imprecação é um reflexo da justiça, da santidade de Deus. E a graça, o amor de outros atributos igualmente importantes no ser de Deus. Nós não podemos apenas valorizar um e desconsiderar o outro. Volto a dizer, não é por qualquer razão. Estamos falando aqui de uma ameaça iminente, de um risco de morte. E o outro ali, uma vingança pelo derramamento de sangue de mártires. Ainda há um terceiro aqui, para demonstrar a soberania de Deus. Deixa eu falar esse texto aqui, antes da gente encerrar por hoje. Neemias capítulo 4. Esse é um outro texto também incrível. Só para lembrar você dessa passagem, é o seguinte. Neemias veio com o povo, está reconstruindo os muros, e aí vem os samaritanos querendo se opor à reconstrução. Como assim? Eles vão voltar para a cidade, vão reconstruir o muro, querem reconstruir o templo, como é que é esse negócio? Alguns nomes vão ser levantados para se opor ao povo de Israel. Um deles é Tobias, o outro é Sambalate. E aí, olha aí para mim, Neemias capítulo 4, versos 4 e 5. Quem pode ler para nós? Sônia. Olha o tipo de pedido que Neemias faz a Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. É oração isso aqui, hein? Isso é uma oração. Continua, por favor. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Opróbrio é vergonha. E faze que sejam despojo numa terra de cativeiros. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Deus havia falado a Neemias, você vai voltar com o povo e vai reconstruir os muros da cidade. E houve o retorno, em 3 levas, Zorobabel, Neemias e Esdras. Zorobabel como um governante político, Esdras como um reformador espiritual e Neemias reconstrutor dos muros. Você deve lembrar dessa história. Só que quando eles chegam na cidade de Jerusalém, eles encontram uma resistência desses samaritanos.
Tobias e Sanbalat, se você olhar o verso 1 e o 2 e o 3, você vai ver eles reclamando. Não vamos deixar, vamos dificultar. Neemias constitui guardas 24 horas para proteger os reconstrutores do muro da cidade contra qualquer ameaça samaritana. E aí Neemias abre o coração em oração e diz: Senhor, eu quero te pedir algumas coisas. Uma delas, eu quero que o Senhor derrame a vergonha, a humilhação sobre a cabeça desses que se opõem a nós. Primeiro pedido. Segundo, que esse povo que se opõe a nós seja levado a um cativeiro e experimente o que nós acabamos de experimentar e saímos lá da Babilônia. Que eles também, igualmente a nós, experimentem para eles saberem o que a gente passou. Terceiro, não encubras a iniquidade desse povo. E aí vem o paralelismo dizendo, nem risque ou apague diante de ti o pecado deles. Em outras palavras, não perdoe esse povo, faça todos eles irem para o inferno. Olha a oração de Neemias. Por quê? Porque aquele povo estava dificultando e tentando inviabilizar o projeto de Deus para a nação da aliança. E aí, então, ele fala, porque eles provocam a ira na presença daqueles que edificam a cidade, que reconstroem. Gente, o pedido de Neemias é, não perdoe o pecado desse miserável. Ah, pastor, se você orar assim, eu tenho certeza que vai ter gente falando assim, ó, ah, que isso, você tem que amar ele, perdoar ele, tem que pedir para ele se arrepender. Queridos, a gente está lidando com um povo que sabia quem Deus era, que a ele já tinha sido dada a oportunidade de arrependimento, mas se fecharam, se endureceram e queriam inviabilizar os projetos e a vontade de Deus para a nação da aliança, que era o povo de Israel. Então, terceira razão, demonstrar a soberania de Deus na salvação dos homens. Feito essas considerações, nem todas as nossas questões pessoais, já falei isso para os irmãos, devem ser objetos das nossas orações imprecatórias. E, por final, eu quero dizer para os irmãos que tanto a oração graciosa quanto a oração imprecatória são igualmente legítimas, tá bom? E ambas exaltam ou glorificam a Deus em seus diferentes atributos. E para concluir, a oração imprecatória pode não ser regra na vida cristã, mas existem circunstâncias, sim, em que elas são legítimas e são procedentes. Amém, irmãos? Ou misericórdia? Entenderam o texto de Eliseu? Entenderam os textos aí de Paulo, de Jesus e tantos outros? Então, semana que vem, nós iremos continuar estudando, agora dedicando a aula da semana que vem aos salmos imprecatórios, olhando para o contexto em que eles foram escritos e as súplicas que os salmistas proferem diante de Deus em suas respectivas orações. É um desafio ético? Sim. Mas não é... Opa! Voltou tudo? Ah, não. Pera. Não, deixa eu voltar. Pronto, deixa aqui. É um desafio ético? É. Mas Deus nos ensina, na partir da sua palavra, como nós devemos lidar com essas coisas. Amém? Vamos orar. Vou pedir que alguém aí do santuário, aqui no salão, que sentiu desejo no coração, encerre para nós esse momento de escola bíblica, e após a oração tenho 2 recados para dar para você, tá bom? Quem pode orar?